Esteja abençoando a vida de todos que vão assistir, que Deus esteja usando a sua palavra para falar ao coração de todos, e nós também aqui vamos desfrutar da orientação e da direção do Espírito Santo. Vamos orar antes de mais nada, ok? Querido Deus, eterno Pai, nós chegamos até aqui, Senhor, porque temos como propósito nesta noite buscar a Tua presença como igreja, buscar a Tua presença como pessoas, individualmente falando. Estamos aqui, ó Deus, porque queremos também abrir a Tua palavra, queremos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Por isso nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas que estamos aqui e também aqueles que nos assistem pela live, aqueles que estão acompanhando nos seus lares, e sabemos que há ainda muitos que estão nos seus lares em quarentena, porque nós temos países que ainda não liberaram. Que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. Amém. E que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar do Teu Santo Espírito sobre eles, sobre as suas famílias, que o Senhor possa consolar, orientar, e em especial pedimos por aqueles que estão passando por momentos de luto, por momentos da enfermidade, que o Senhor possa assistir a cada uma dessas pessoas, ó Deus, como Deus curador, como Deus que sabe e conhece todas as coisas e é o único que tem a solução para nós. Por isso nós consagramos a Ti este tempo e pedimos a Tua bênção sobre esses estudos que vamos fazer. Que o Senhor nos abençoe e que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração e que o nome de Jesus seja glorificado. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico, vamos ouvir e cantar ao mesmo tempo. Esse cântico fala sobre a fé. Nós vamos cantar este, no final cantaremos um outro que também fala sobre a fé. Porque nós queremos abordar um pouco, estudar um pouco sobre este tema também. Então vamos ouvir e acompanhar e cantar, né, esse texto. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não posso fácil ver, é pela fé que vou viver, em cada transa suportar, que eu quero nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrigo tarjo temporal, ao me cercar na tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. A minha fé, a nossa fé, está firmada não num Deus que nós vemos com os olhos humanos, mas num Deus que nós olhamos com a face, com a fé
com os olhos da fé. É o Deus eterno que nos contempla. Em especial, nós já oramos no início, mas queremos orar também nesta hora, porque não estão conosco aqui a irmã Augusta também e a irmã Priscila, né, que estão enfermas com saúde. Que Deus possa estar com elas. Vou pedir que o irmão Daniel ore a Deus, peça que Deus esteja ali abençoando a vida dessas irmãs, tocando o seu físico, o seu corpo, de forma a restaurar as suas forças. Amém. Senhor, eu quero agradecer em primeiro lugar a nossa presença aqui, Pai. Amém. Obrigado, Pai, porque Tu fizeste tudo possível para que nós estamos aqui. Mas isto, Pai, nós estamos aqui também para pedir na oração os Teus bênçãos, a Tua misericórdia, o Teu amor, Pai, pelos que não estão aqui conosco. Amém. Aqueles que não conseguiram chegar por vários motivos e várias razões. Ó Senhor, abençoe a irmã Augusta, o corpo dela e todos os sentimentos dela, Pai, porque nós sabemos que ela está muito confiante em Ti, Pai, e que ela está a precisar da Tua presença. Amém. Nós sabemos que Tu estás presente tanto conosco como com aqueles que está precisando. Amém. O Senhor também está precisando da nossa irmã Priscila. Senhor, Tu sabes cada coisa que passa neste mundo, então Tu sabes, Pai, todas as coisas da Priscila e todas as necessidades dela. Amém. Por isso, Pai, fortalece o corpo dela, fortalece a fé dela. Seja com ela, para ela acompanhar nós aqui, nas nossas orações, no nosso louvor, Pai. Amém. Por isto, Pai, nós também oramos e pedimos em nome de Jesus que Tu estás com aquele que está na necessidade, na enfermidade, na outro tipo de problemas neste mundo, coronavírus e muito mais do que isto, às vezes, para alguns de nós irmãos, espalhados pelo mundo, teus missionários, está numa luta que nós não conseguimos entender e saber o que é que se passa, mas Tu sabes, seja com ele, abençoa, fortalece o coração dele, fortalece o corpo dele, para lutar contra o inimigo, para levar a Tua palavra para frente e espalhar para todo mundo. Ó Senhor, abençoa esse momento aqui nesta noite, em que nós vamos aqui estudar mais e mais a Tua palavra e dá-nos entendimento para nós ficar cheios do Teu Espírito Santo, do Teu ensino. Amém. E da Tua palavra. Ó Deus, continua a estar presente conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Como nós acabamos de cantar, nós vamos também falar sobre a fé. E eu acho que é importante para nós, porque nós vivemos tempos em que nós temos que confiar, temos que depositar a nossa fé no nosso Deus, em Jesus Cristo. E às vezes é muito difícil para algumas pessoas viverem pela fé. Eu digo isso porque é um desafio viver pela fé. Não é porque eu sou pastor, não é porque alguns já são crentes há muitos anos que podemos afirmar de que é fácil viver a fé. Não, não é fácil viver a fé. Porque nós somos todos os dias confrontados com desafios e desafios que só poderão ser vencidos pela fé. Não só a enfermidade, mas também os contratempos que o mundo nos apresenta através dos problemas que saem são comuns a todas as pessoas que nos ouvem. Talvez aqueles que estão lá em casa, na live, estejam também pensando: como é que eu vou suportar isto? Como é que eu vou vencer essa batalha? Alguns gostariam de estar aqui, mas estão impedidos fisicamente, e talvez pensem: por quê? Eu creio, por que eu não posso ir? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre a fé. E vamos começar pensando num texto que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Nós temos o texto aqui no nosso visor, na nossa televisão. E vamos ler juntos como está ali. E vamos ler em voz alta.
e o pastor João, que está perto ali, também vai ler, para que aqueles que estão em casa, que porventura não tenham a Bíblia, possam ouvir o texto conforme está escrito. Então, Hebreus capítulo 11, versos 1 a 3. Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Esse texto é um texto muito importante para a nossa meditação hoje, para o nosso estudo. E nós vamos ver que esse texto tem alguns pontos importantes, mas vamos passar primeiramente para o próximo slide para nós vermos um pouco a questão da fé. A fé em Deus, poderíamos dizer que são estas palavras que ali estão. A fé em Deus é fantástica. É fantástica. Por quê? Porque nós estamos crendo num Deus que nós não vemos, mas que é vivo e atuante. Isso é fantástico. Há muitas pessoas que estão exercitando a sua fé num Deus que ela vê com os olhos humanos, mas que são deuses que não fazem nada, não têm poder para nada. Alguns depositam a sua fé em um Deus que está representado numa imagem que não fala, não ouve, não se mexe. E nós, pela Bíblia, aprendemos que a fé é fantástica quando nós cremos em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que nós não vemos, mas que atua na nossa vida e que se faz presente em nós. Podemos dizer também que ela é estrondosa, é uma fé grandiosa, é uma fé que tem poder fundamentalmente baseado na pessoa de Cristo. Podemos dizer também que esta fé ela é espantosa. Por quê? Porque nós nos espantamos com as coisas que Deus faz. É para nós uma coisa incompreensível muitas vezes. Nós oramos, pedimos e de repente Deus dá a solução de uma forma que nós nunca imaginávamos que pudesse ser. Então, a nossa fé é espantosa. Podemos afirmar também que a fé é fabulosa, porque os resultados da fé em Jesus Cristo traz resultados fabulosos para a nossa vida e para a vida do ser humano. Há tantos projetos que os governos fazem, buscando dar satisfação à sociedade, mas projetos que não dão resultado e que frustram, desapontam as pessoas. Mas os resultados da fé são resultados fabulosos, porque Deus é perfeito. Podemos também dizer que a fé é extraordinária. Ela é extraordinária e é uma fé que é exclusiva de quem exercita a fé. A fé em Jesus é fabulosa, mas naquele que tem a fé e que não crê em Jesus, ela deixa de ser fabulosa, porque é uma fé humanamente falando. Podemos dizer que a fé é maravilhosa e, por último, a fé é inexplicável. Você já tentou explicar a sua fé a uma pessoa, a um outro ser humano? Não é fácil. Por quê? Quando você diz que crê neste livro que é a Bíblia, muitas vezes ele ri e diz: você está louco. Você tentou explicar a sua fé a uma pessoa que vem lhe visitar quando você está enfermo com uma doença como o cancro, por exemplo, e você, com um sorriso nos lábios, você diz: eu sei que o meu Senhor está comigo, eu creio, eu tenho fé em Jesus Cristo, e você ri alegremente. A pessoa diz: essa está doida, está com cancro, prestes a morrer e ainda está cheia de fé. A nossa fé em Jesus Cristo é inexplicável para os homens. É difícil de entender isso. Então nós queremos pensar um pouco sobre a fé nesta noite. E que estas palavras que nós usamos para definir a fé possam ser palavras que são verdadeiras na nossa vida de fé. Vamos seguir. Vamos pensar que a fé na mente humana
é um processo muito confuso. Porque você conversa com as pessoas e quando eles definem no que elas creem, você vê que certas coisas são absurdas. São pessoas que às vezes estão confusas e nem sabem por que creem e nem em quem crê. Na verdade, todos nós temos a fé porque é um dom que Deus nos deu. E nós vivemos a nossa vida baseada na fé. Eu costumo dizer que ninguém trabalha o mês todo no seu trabalho achando que não vai receber o salário. Não é verdade? Todos trabalham com a fé e a esperança de que serão recompensados com o seu salário. Ninguém faz nada sem esperar resultados. Se levantamos cedo, de madrugada, para fazer alguma coisa, é porque nós cremos que aquilo vai nos trazer bons resultados. Se nós tomamos um medicamento para a enfermidade, nós cremos que esse medicamento vai ajudar e aliviar a nossa dor. Não é assim? Então, tudo que nós fazemos é baseado na fé. Mas tem pessoas no mundo que não sabem em quem creem e nem por que creem. Muitas pessoas dizem, eu sei, eu creio que Deus existe. Mas Deus não faz parte da vida dessa pessoa, porque ela não exercita a sua fé nesse Deus. Então, podemos pensar num texto bíblico que está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Esse texto é importante porque é um texto que fala sobre a salvação do ser humano, da alma do ser humano. E a salvação, mais do que nunca, é baseada na fé. E há muitas pessoas que vivem o mundo fazendo coisas para serem salvas. Mas a sua fé não está firmada no Deus Salvador, que é Jesus Cristo. Então é uma fé enganosa. E o texto diz, vamos ouvir a leitura do texto de Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O texto é bem claro, que a salvação é uma dádiva, é uma graça de Deus para os homens. Mas essa graça é também, em consequência, a fé. Eu desfruto da graça de Deus quando eu creio nesse Deus e no que Ele fala. Então, se a minha fé não estiver firmada no Deus que tem a salvação para nós, eu não vou ter a salvação. Não adianta eu querer fazer coisas, não adianta eu querer por mim mesmo alcançar a salvação. Porque o texto diz que somos salvos pela fé, por meio da fé, e isto não vem de mim, não vem de vocês, mas é um dom que vem de Deus, e não é por obras, pelo que fazemos, mas pelo amor e pela misericórdia de Deus. Eu coloquei esse texto a propósito, porque há muitas pessoas que estão confusas e não sabem o que precisam fazer para serem salvas. Há muitas pessoas que estão fazendo coisas absurdas, crendo que isto vai dar a elas o direito de estar no céu com Jesus após a sua morte. E não vão estar, porque a Bíblia diz isto. O único meio de salvação já foi feito pelo próprio Deus para o ser humano, que foi a morte de Cristo na cruz. E a fé em Jesus Cristo, morto na cruz pelos nossos pecados, é uma fé verdadeira, vitoriosa. Por quê? Porque Jesus não permaneceu morto, Jesus ressuscitou. Então aí podemos dizer que a fé em Jesus é uma fé extraordinária, porque nossa fé está firmada em alguém que morreu e ressuscitou. Isso é extraordinário, e só cabe a Deus fazer isto. Nenhum outro Deus que nós ouvimos falar morreu e ressuscitou. Não houve nenhum outro Deus que deu a sua vida na cruz pelo pecador, pelo ser humano. Não houve. Só houve um, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Então, a fé, para que nós não tenhamos confusão na nossa mente e no nosso coração, ela precisa estar firmada em Jesus Cristo e na sua palavra. Amém. Mas também vamos pensar algo mais. Quando falamos em fé, segundo o que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3, nós podemos afirmar
que a fé é o fundamento de tudo. Tudo que nós fazemos está baseado na fé. Se nós casamos com alguém, se vamos para o matrimônio com alguém, nós vamos crendo de que faremos e seremos felizes. Faremos alguém feliz e esse alguém nos fará feliz. É por isso que o casamento, o matrimônio, é uma coisa muito séria. É um compromisso que antes de tomar decisão tem que estar bem claro na nossa mente o que é o matrimônio. E crer que nós poderemos ser felizes, crendo que Deus há de abençoar o nosso matrimônio. Então, a fé é fundamento para tudo. Tudo que eu faço, tudo que todos nós fazemos é baseado na fé. E Deus fez tudo para dar ao ser humano uma resposta positiva à fé do ser humano. Deus não faz nada que venha decepcionar a fé. Deus faz tudo para mostrar que a nossa fé nele é pura, é verdadeira e dá resultado. Podemos dizer também, baseado em Hebreus, que a fé é a prova de tudo. É a prova de tudo. Temos que entender esta prova, né? Porque houve uma experiência com Jesus Cristo, com um dos seus discípulos, e esse discípulo chegou a Jesus Cristo e falou aos outros discípulos, dizendo que se ele não visse Jesus vivo, se ele não tocasse o buraco dos cravos, se com seus olhos ele não visse, ele não acreditava, ele não ia crer. E aí então Jesus dá a resposta: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Então, a fé é prova de tudo. Se eu não buscar a Jesus, se eu não entregar a minha vida a Jesus, se eu não disser a Jesus que eu quero a Ele como meu Senhor, como meu Salvador, e se eu não colocar tudo nas mãos de Cristo, pela fé, eu não vou ver Jesus cuidando de mim e nem agindo na minha vida. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. É o que Jesus ensina. Então a fé é o meio pelo qual nós provamos tudo aquilo que Deus tem para nós. Entendem isto? Também podemos dizer, segundo Hebreus capítulo 11, de que a fé é o meio de testemunhar. Ninguém pode falar acerca de Jesus ou dar testemunho de Jesus como Senhor, como Deus verdadeiro, se ele não crer. Se eu não creio em Jesus Cristo, eu não tenho condições de falar de que Jesus pode salvar a sua vida. Se eu não creio em Jesus Cristo e não ponho a minha fé nele e vejo ele agindo na minha vida, eu não posso consolar as pessoas e nem ajudar as pessoas a crerem e terem a sua fé. Eu só posso falar daquilo que eu provo. Talvez você já toma algum medicamento que faz bem para a sua saúde. E se alguém está doente com a mesma doença ou com a mesma dor que você sentiu quando tomou esse medicamento, você vai dizer a ela o quê? Tome esse medicamento, porque eu tomei e me fez bem. Agora, se você disser, tome esse medicamento, e a pessoa perguntar, você já tomou? Deu resultado na sua vida? E você disser, não sei, eu nunca tomei, essa pessoa não vai tomar esse medicamento. A fé é a mesma coisa. Eu não posso desafiar e nem convidar alguém a confiar em Jesus se eu não confio em Jesus. Se eu não provo com a minha fé que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então a fé é fundamental para nós darmos testemunho acerca de Jesus. Se você se diz cristão e quer falar de Jesus para as pessoas, procure conhecer bem a Jesus através da sua fé, para que você possa falar de Jesus. Podemos também pensar, segundo Hebreus, de que a fé é o meio de entender Deus. Como é que eu posso entender Deus? Como é que eu posso entender por que Deus faz as coisas da maneira que Ele faz? Com que propósito? Como é que eu posso entender as coisas que acontecem na minha vida e o que Deus tem a ver com as coisas que acontecem na minha vida? Só pela fé. Se eu não tiver a fé em Jesus Cristo, na sua palavra, e de que Deus está vivo através de Jesus na minha vida, eu não vou entender as coisas e o que Deus faz.
Há um texto na Bíblia muito bonito e que as pessoas gostam desse texto. Aliás, muitos textos são bonitos e as pessoas gostam. Por exemplo, a carta aos Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que uma enfermidade pode cooperar comigo se eu não creio em Deus? Como é que eu vou provar do consolo de Deus? Como é que eu vou provar do cuidado de Deus na minha vida se eu não creio nele? O salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que eu posso crer nisto e como é que isso pode ser realidade se a minha fé não estiver firmada nesse Senhor, que é Jesus Cristo? Então, a fé é o meio pelo qual eu posso entender e aprender acerca de Deus. Tem pessoas que não querem ler a Bíblia, mas elas não sabem então que a Bíblia coopera para que a nossa fé venha a nos mostrar Deus. Porque a Bíblia diz isto, é que pela fé eu conheço a Jesus Cristo. E a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo aprender da palavra de Deus. Domingo nós falamos sobre isso. Então, se não crer e não ter fé naquilo que a Bíblia diz, eu não conheço Deus, eu não entendo Deus. Então, a fé é o meio para entender Deus. E em quinto lugar, podemos dizer que a fé é o meio de entender o visível. Por exemplo, você vai à praia e olha aquele mar maravilhoso. Por que aquele mar tem um limite para chegar? As suas ondas chegam até aquele limite da areia e depois voltam e vêm e voltam. Quem controla isso? Como é que uma flor nasce entre espinhos ou entre as frestas de uma calçada e de repente se revela numa rosa, numa flor maravilhosa, bonita na sua cor? Isto é poder de Deus. Então, através do que eu vejo e na fé que eu creio em Jesus, eu entendo o porquê que essas coisas acontecem. Acontece porque existe um Criador, o Deus que criou todas as coisas. Você e eu somos criaturas de Deus e às vezes nós nos achamos péssimas pessoas. Às vezes nós pensamos, eu poderia ser diferente. Não gosto disto, não gosto do que eu vejo. Mas se foi Deus quem criou você assim, é porque Deus fez você perfeito e tem que ser assim. Agora, se a nossa fé estiver firmada no Deus que nos criou e dizer obrigado, Senhor, pela pessoa que eu sou, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, eu vou viver melhor. Porque Deus vai fazer com que eu sinta a alegria de ter sido criado por Ele e para ser bênção nas mãos dEle. Entende? Mas vamos seguir aqui um pouco mais, pensando sobre a fé. Nós vamos pensar que a fé humana, ela está no controle do ser humano. Ou seja, eu sou controlado por aquilo que eu creio. E se eu creio e vivo um estilo de vida que não está de acordo com Deus, com aquilo que Deus ensina, eu vou viver uma vida desastrosa. Por quê? Porque eu vou dar campo às minhas vontades carnais. Há muitas pessoas que dizem, eu sou livre, faço o que eu quero e posso fazer o que eu bem entendo. Há muitas pessoas que pensam assim. Então a fé dessa pessoa está firmada no que ela é capaz de fazer, no que ela acha que ela entende, que ela pensa. Então, a fé humana está no controle do ser humano. Há muitas pessoas fazendo e cometendo loucuras no mundo, achando que com isso estão agradando a Deus. Será que Deus se agrada disto? Será que é isto realmente que Deus quer? Há muitas pessoas que estão dizendo, chegou a hora de eu ser feliz, e para eu ser feliz eu tenho que abandonar meus filhos, eu tenho que abandonar minha família e ir em busca de uma felicidade. Será que isso é realmente verdadeiro e é esta a razão? Então a fé domina o ser humano. E se ele não estiver firmado naquilo que Deus é e no que Deus quer, se ele não tiver conhecimento de Deus, a sua fé será consequência e resultados daquilo que ele acha que deve ser e não do que Deus quer ser. Nós temos que cuidar, porque nós estamos vivendo momentos
em que o Evangelho está sendo vivido não como Deus quer, mas como o homem que se diz cristão quer. Ele está determinando a Deus o que Deus tem que fazer. E isto não é bíblico. Aquele que tem a sua fé firmada em Deus, em Jesus Cristo, ele deixa que Jesus faça a vontade dele na sua vida. Porque ele crê que a vontade de Jesus é boa, é perfeita, é agradável e é eterna. Então, a fé humana, ela pode destruir o ser humano e fazer com que esse ser humano se afaste completamente de Deus. Podemos dizer que a fé humana, ela dá certeza da existência de Deus, ou seja, ele crê que Deus existe. Não só pelo que ele lê na Bíblia, mas pelo que ele vê no mundo, a criação do mundo. Então a fé pode fazer com que o ser humano reconheça que existe alguém superior a ele. Agora, reconhecer que existe alguém superior a mim e não obedecer às ordens deste superior, nada resolve. Então a fé que faz com que alguém diga, eu creio que existe um Deus, essa fé tem que fazer com que essa pessoa que diz que crê na existência de um Deus, se submeta a esse Deus e procure conhecer esse Deus e obedecer a esse Deus, para que a sua vida seja feliz. Podemos dizer que a fé que todo ser humano tem dá forças para enfrentar os momentos difíceis. Sem fé, nós não conseguimos andar neste mundo. Houve um homem que pela fé em Jesus Cristo deu passos sobre as águas do mar. Não é isso? Está na Bíblia. Quando ele olhou para Jesus, e quando ele viu Jesus, e pela fé ele disse, é Jesus Cristo que está ali, andando por sobre as águas, ele disse, eu quero estar com o Senhor Jesus, e Jesus disse, venha a mim, e ele caminhou, passos sobre a superfície das águas do mar, mas quando ele parou de olhar para Jesus, quando ele olhou para si, a sua fé se tornou humana, e aí ele viu as águas, viu a fragilidade, e ficou com medo. Este mundo é como um mar. Existe um cântico que diz isso, né? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, né? Nós andamos no mundo como quem anda pela superfície das águas do mar. Se nós pararmos de olhar para Jesus, se a nossa fé deixar de estar em Jesus Cristo, nós corremos o risco de afundar, perecer e morrer. Não é fácil viver neste mundo. Não temos recursos que nos garantam condições de vivermos bem até o final da vida e ainda ir para o céu. O único recurso está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a fé pode fazer com que eu enfrente as ondas terríveis deste mar da vida. Se eu não tiver essa fé em Jesus, eu serei engolido pelo mar da vida. Temos que pensar nisto, temos que correr, vamos ver. Há um outro ponto importante para nós pensarmos. 3 pontos. O primeiro ponto é que a fé nos leva a buscar Deus. Há um texto ali que não podemos ler na totalidade, mas está na 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Nós temos ali no capítulo 24 uma passagem que fala sobre o servo de Deus, o servo do Senhor, o rei Davi, que precisou buscar a Deus num determinado momento. Davi foi um rei vitorioso. Davi foi um rei que lutou contra grandes inimigos e os venceu todos pela fé no Deus que ele estava crendo. Houve um momento na vida de Davi em que ele teve que tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão e mandou que os seus oficiais saíssem pelo meio do povo de Israel e numerassem todos os seres humanos participantes daquele povo. Ele queria saber a grandiosidade do seu povo. Ele queria saber quantos eram. Mas Deus não se agradou disto. E Deus mandou o profeta ir até Davi e falar com ele, e dizer que esta não era a vontade de Deus.
E lá no capítulo 24, a partir do versículo 10, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, em diante, diz assim: mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito neciamente. Ou seja, Davi reconheceu o seu erro. O coração dele, diz o texto, que o coração dele acusou ele. Por quê? Porque no seu coração havia uma fé num Deus verdadeiro. Ele temia este Deus, mas houve um momento, como muitas vezes nós temos, aonde o nosso ego, a nossa carne, nos leva a tomar decisões nossas e não as decisões de Deus. E quem crê em Jesus Cristo, quem tem a sua fé firmada no Deus vivo, quando acontece isso, o seu coração é como aquela luz que é um alerta, fica piscando, como quem diz: está errado, você não devia ter feito. E aquele que tem a sua fé nesse Deus verdadeiro, que o Espírito usa para tocar o coração, ele é alertado do seu erro. E Davi foi alertado mais uma vez do seu erro, porque Davi errou muito também. E diz o texto então que Davi procurou Deus e disse a Deus: ó Deus, o meu coração está me acusando depois de eu ter feito a coisa errada. Me perdoa, tem misericórdia, Senhor. E mais do que isso, o texto vai indo à frente e diz lá no versículo 11, que quando Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do profeta dizendo a ele: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Deus apresentou a Davi 3 caminhos. E diz ali no versículo 12, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu faça. É interessante, o Deus em quem temos que confiar não é um Deus que tira de nós a liberdade de escolha. Deus deu a Davi 3 coisas e disse: escolha uma delas. Porque Deus quer que nós tenhamos a liberdade de escolha. Deus não obriga ninguém. Aí então diz ali, que no versículo 13 diz: as 3 coisas: queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, enquanto estes te perseguem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. 3 sugestões que, humanamente falando, nenhuma delas era boa. Nenhuma delas era boa. Mas por quê? Porque eram consequência do erro. Nós temos que entender que nós somos livres para fazer o que quisermos com a nossa fé. Decidirmos o que queremos decidir, a quem crer, em quem crer. Mas tudo tem uma consequência. Davi reconheceu o erro, pediu perdão a Deus. Agora Deus diz: o seu erro tem uma consequência. Ou você vai ser perseguido pelos seus inimigos, ou haverá, no caso aí, que haverá 3 meses ele seria perseguido, ou 3 dias a peste na terra. E também a outra parte que também não era boa para o povo. E aí então Davi respondeu: estou em grande angústia. Ele diz no versículo 14: porém caiamos nas mãos do Senhor. Ou seja, vamos acatar o que Deus está fazendo. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens eu não cairei. Quer dizer, Davi reconhece pela fé que Deus é um Deus de misericórdia. E ele não quer cair na mão dos inimigos. Bom, o texto vai, e o texto diz então, que Davi tomou uma decisão, E diz ali que, versículo 14 diz: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens eu não caio. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel. Quer dizer, ele não quis ser perseguido, então veio a peste sobre Israel. E o que acontece? A peste veio, assolou o povo, E aí no versículo 17, diz ali: e vendo Davi o anjo que feria o povo de Israel,
Davi falou ao Senhor Deus: eis que eu pequei e procedi iniquamente, porém essas ovelhas, este teu povo, o que é que eles fizeram, Deus? Eu é que errei. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Mais uma vez Davi reconheceu que a sua decisão foi errada. Ele jogou a culpa sobre o povo, vamos dizer assim. O povo estava sofrendo por culpa de Davi. Então Davi reconheceu, porque ele tinha fé no seu coração, ele acreditava num Deus justo e ele se arrependeu. O que quer dizer isto? A fé em Jesus Cristo nos leva a reconhecer os nossos erros. A fé em Jesus Cristo nos faz buscar Deus e o seu perdão. A fé em Jesus Cristo nos faz ser justos. Não vamos querer que alguém sofra por minha causa. O povo estava sofrendo pelo erro de Davi e ele era rei. Eu fico pensando, quando leio esse texto, que se os líderes mundiais nos dias de hoje olhassem para si e se tivessem fé e temor a Deus, e se o coração deles fosse um coração de dor, de angústia, com certeza eles reconheceriam os seus erros, buscariam a Deus, pediriam perdão e livrariam o povo do sofrimento. Mas eles não fazem isso. Infelizmente, há povos, há nações que estão sofrendo por culpa dos seus líderes, porque não temem a Deus. Então a fé, ela não é só para nós que estamos aqui. A fé é para os líderes mundiais, é para os pais, é para os filhos, é para os pastores, é para todos. Todo ser humano precisa reconhecer que a sua fé precisa estar firmada no Deus e Senhor do universo. Porque se crer em Jesus Cristo, esta fé tem o poder de fazer com que nós reconheçamos os nossos erros e busquemos a Jesus e peçamos o perdão a Ele. Sem fé não há arrependimento. Sem fé não há salvação. Porque Jesus olha para nós e espera que nós creiamos nele, creiamos no seu sacrifício, creiamos na sua ressurreição, creiamos no seu poder. Como disse Davi: ó Deus, tu és o Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia, mas a misericórdia do Senhor está reservada para aquele que exerce a sua fé em Jesus Cristo. Porque Deus é justo. Deus sabia que o povo não tinha culpa. Deus podia dizer: não, Davi, não tem jeito, é você que tem que morrer. Mas não, Deus é justo. E Deus tanto amava Davi como amava o povo. Mas Deus permitiu que o sofrimento caísse sobre o povo para que Davi reconhecesse o seu erro. Às vezes, muitas pessoas ou nós mesmos nos perguntamos: por que estou sofrendo? Por que tudo está dando errado? Talvez porque nós fizemos e tomamos decisões erradas. E Deus permitiu os frutos das nossas decisões. Mas se nós tivermos a nossa fé de reconhecermos que somos frágeis, pecadores, e buscarmos a Jesus, arrependidos, Ele, Jesus, que é o Deus da misericórdia, se compadecerá de nós. Agora, se não cremos na palavra, não vamos buscar Jesus. Porque aquele que busca Jesus, crê na palavra do Senhor. Se a Bíblia não tem valor para nós, para a sua vida, a sua fé não vale nada. Serás condenado. Porque Jesus diz que pela palavra nós seremos julgados. É pela palavra que Deus vai nos julgar. E se nós cremos na palavra, temos a certeza da nossa salvação e da nossa vitória. Se não cremos na palavra que revela Jesus como único Senhor e Salvador, seremos condenados. Porque é pela palavra que Jesus vai nos julgar. Vamos caminhar para o final do nosso estudo, né? Temos ali o segundo ponto importante da fé. A fé faz bem para a saúde física e espiritual. Olha, tem muita gente sofrendo fisicamente porque colocou a sua fé no inimigo e não em Jesus. Por quê? Quando a nossa fé não está firmada em Jesus, nós não estamos livres. Nós nos tornamos mais escravos
do inimigo das nossas almas. Isso é bem claro na Bíblia. Nós somos presas daquilo que servimos. Se servimos só ao trabalho, por exemplo, pensando só em trabalhar, nós nos tornamos escravos do trabalho. E o trabalho decide a nossa vida. E nós vamos morrer trabalhando. E vamos perder tudo aquilo que Deus tem para nós. Famílias, filhos. Quantos filhos hoje estão longe dos seus pais e não querem ouvir dos seus pais, porque não receberam do amor, da atenção, no tempo que deveriam receber. Porque os pais eram escravos do trabalho. Então nós temos que pensar nisso. Aonde estiver a nossa fé, ali estará o nosso jugo. Nós estaremos presos àquilo que nós temos, né? Então a fé pode ser um bem para a saúde, como pode ser mal para a saúde. Temos que arranjar tempo para o trabalho, nós também Exatamente. O trabalho é importante, não vamos deixar de trabalhar. Mas na Bíblia, Deus mostra que Ele criou o trabalho, mas criou o descanso. E dentro do descanso Ele criou para que a família pudesse desfrutar do descanso, juntos como família, né? Então, aqui nós vamos pensar, a fé pode fazer bem para a saúde física e para a saúde espiritual. Eu posso ter paz no coração porque sou pecador, mas tenho a salvação e o perdão de Jesus. E posso ter uma vida saudável, porque guiado pela palavra de Jesus eu vivo uma vida decente. Certo? Alguém pode perguntar, por que nós não fumamos? Não tem nada escrito na Bíblia sobre cigarro. A Bíblia não diz que é proibido fumar. Mas eu aprendi o quê? Que o cigarro mata. Eu aprendi que o cigarro diminui meus anos de vida. É um mal para a minha saúde. Tanto o cigarro como qualquer outra droga, qualquer outras coisas. Há muitas coisas que os seres humanos fazem que são mal para a saúde. E não só. Quando afeta a saúde, afeta a família. Quando afeta a família, afeta tudo. O mundo que eu vivo. Então Deus nos dá discernimento, sabedoria. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo, o seu corpo passa a ser o templo do Espírito de Deus. Ou seja, Deus vem habitar em nós. E se Deus é santo, eu tenho que dar a Ele uma casa, uma habitação em perfeito estado. Porque quanto mais saúde eu tiver, quanto mais bem eu estiver fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, melhor será para mim, porque Deus tem a liberdade de agir na minha vida e fazer a vontade dele na minha vida. Amém. Então eu tenho que rever a minha vida, a minha fé. Então, pensando nisto, há uns dados de uma revista, que é uma revista muito conhecida no mundo, que é super interessante, que traz assuntos interessantes. E essa revista, em 2016, ela trouxe um artigo sobre a ciência, a pesquisa científica, que dizia que a ciência se curvou aos fatos de dezenas de estudos mostrarem que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis. Vou repetir, a pesquisa científica em 2016 que foi feita mostrou que aqueles que são fiéis, que têm a sua fé e que exercitam a sua fé em Deus, essas pessoas, elas revelaram que são mais felizes, elas são mais agradáveis na sua aparência, no seu relacionamento. Isso está provado. Que o mundo precisa ser mais feliz? Precisa. As pessoas precisam ser mais atenciosas, mais agradáveis umas com as outras? Precisam. Mas o que nós temos visto é que o mundo está amargo. As pessoas estão amargas. Às vezes você nem conhece a pessoa, ela já te joga uma pedra com as suas palavras. Isso é falta de Deus. É falta de fé no Deus que pode transformar a nossa vida. Deus, sempre quando diz acerca dos homens, Ele diz, bem-aventurado, ou seja, feliz. Os Salmos diz, feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é a nação que tem o Senhor Deus como seu rei. E nós não seremos felizes e nem agradáveis sem a presença de Jesus na nossa vida. A fé nos leva a termos boa saúde, sermos alegres. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor.
A alegria verdadeira está no Senhor Jesus, pela fé. Temos 3 textos que falam sobre isso. Eu vou pedir ao pastor João, se for possível, que está ali perto, que ele leia os textos, os demais podem abrir as suas Bíblias. Mas vamos ver primeiro Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. No capítulo 23, o pastor João vai ler o verso 25. Êxodo 23, versículo 25. E diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Servireis ao vosso Deus, e Ele vos dará o quê? E Ele tirará as enfermidades. Tirará as vossas enfermidades. Deus tem o poder de nos fazer saudáveis. Ainda que eu tenha uma doença, que possa até no futuro me levar à morte, eu vou estar saudável emocionalmente, eu vou estar em paz, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar grato a Deus. Confirmo. A enfermidade não tem poder para tirar a alegria do ser humano se ela estiver com a sua fé firmada no Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. Você pode ir a um hospital pensando, vou consolar o enfermo, sai de lá você consolado, porque o enfermo está bem emocionalmente, com seu coração em paz e com a fé em Jesus, e você está perturbado e se acha saudável. Entende? Outro texto, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Ali nós vamos ver o desejo que há no coração de Deus para nós. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, qual é o desejo de Deus para o ser humano? Que você vá bem em todas as coisas. Que você tenha saúde. Mas o bem em todas as coisas e a saúde deve estar em sintonia e em conformidade com a sua alma. Se a minha alma estiver bem, com a presença de Jesus, eu vou estar bem em tudo. Então a vontade de Deus é essa: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É por isso que a nossa fé precisa estar em Jesus Cristo, porque Jesus é quem cura a nossa alma, é quem salva a nossa alma. E o último texto, João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. O que é que Jesus diz ali? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus deixa bem claro, há 2 caminhos no mundo. Um deles junto com o Salvador, outros como ladrão. Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo. Ele vem para roubar a nossa alegria, ele vem para destruir o nosso lar, ele vem para destruir tudo que nós edificamos, ele vem para nos matar. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, vamos pensar nisto e vamos seguir aqui para o final, né? Estamos chegando ao final do nosso encontro. Deus, merecedor da nossa fé, a fé que agrada a Deus, a fé que está firmada em Jesus e na sua palavra, é uma fé que recompensa o ser humano. Não tenha medo de dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu sigo Jesus Cristo. E não tenha medo de dizer que Jesus é seu único Senhor e Salvador. Abra mão de tudo aquilo que você tem na sua vida para seguir a Jesus, porque é uma fé que recompensa. Vamos ler o texto que está aqui, que é capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. Vejam o que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Leiamos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui está o resumo da fé. A fé
é chegar até Deus, reconhecer que Ele existe, é reconhecer que Ele é Senhor de tudo e que se nós cremos nele, Ele nos recompensará com a sua maravilhosa graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu perdão. Não há outro meio. Eu quero pensar de que esse estudo vai fazer com que a nossa fé seja reavaliada. Temos que avaliar a nossa fé. Em quem cremos, e se dizemos que cremos em Deus, que Deus é esse em quem eu creio. E se nós reconhecemos como Davi reconheceu, temos que buscá-lo e pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, e dizer a Ele: Jesus, usa de misericórdia para comigo, me perdoa e faz de mim uma nova criatura. Restaura a minha fé, restaura a minha mente, restaura o meu corpo, restaura o meu espírito, para que eu desfrute da bênção da vida que Jesus quer dar. E assim nós vamos terminar o último texto ali, né? A fé nos faz buscar Deus, a fé alivia a nossa ansiedade. Lembra que Jesus diz: não andeis ansiosos. Se a nossa fé está nele, a nossa ansiedade é controlada por Deus. A fé equilibra as nossas emoções. Muita gente está perturbada nas suas emoções. A fé fortalece a imunidade, ou seja, a fé me dá força. E eu me torno fisicamente também saudável. Esta é a grande verdade da palavra de Deus. Amém. E depois podem ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, onde diz ali: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida é um combate. E esse combate só pode ser pela fé. A fé no poder de Jesus. Nós vamos cantar um outro cântico e vamos encerrar o nosso estudo com esse cântico, e depois eu vou pedir ao pastor João que ore e agradeça a Deus pelo dom da fé, né? Por Ele ter nos dado a fé, e que Jesus Cristo continue sendo merecedor da nossa fé, porque Ele é o único que merece ser realmente Senhor e Deus. Vamos cantar. Há um texto, que é um hino que canta bem alegre. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino que fala sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Amém. Pastor João, tem algum aviso sobre o domingo? Só pode avisar que o culto é às 10 da manhã. Bem, no próximo domingo, o nosso culto, por ser o domingo de ceia, será pela manhã às 10 horas em Braga. E depois quem vem
pela live tem os seus horários com o fuso horário, né? Depende de algum lugar, pode ser 4 horas, de outros pode ser 3 horas ou o mesmo horário. Então, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos o nosso culto com a celebração da ceia do Senhor. O pastor João vai orar e pela fé ele vai pedir o pronto restabelecimento em nome de Jesus da irmã Augusta também e da Priscila. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta tarde, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, podemos ver, Senhor, que realmente a fé é uma dádiva que vem de Ti, Senhor. Amém. E esta fé fortalecida em Ti, Senhor, deve ser o guia da nossa vida, Pai. Amém. Por isso te pedimos, Senhor, que a cada dia Tu nos ensines a confiar mais em Ti, Senhor. Nos ensines a buscar-te mais, Senhor. Nos ajudes, Pai, e que guies todos os nossos passos, Senhor, para que a nossa vida seja conivente com a nossa fé, Pai. Amém. E que a nossa vida seja testemunho da crença e da fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso abençoa as nossas vidas e fortalece-nos, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que restaures aqueles que estão enfermos, Pai, Amém. como a irmã Augusta, como a Priscila, Senhor, que a tua mão poderosa esteja agora estendida sobre as suas Amém, vidas Jesus. e que tu estejas a renovar os seus corpos. Amém. Também te clamamos por todos aqueles que estão conosco nesta live, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, Senhor, sabes as suas dificuldades, sabes as suas lutas, Pai. Revela-te aos seus corações, Senhor, dá-lhes direção, Senhor, e que eles vejam também a mão poderosa do Senhor agir em seu favor. Amém. Por isso abençoa-nos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, isto nós te pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Uma abençoada noite em nome de Jesus. Amém. Amém.